O fim da desoneração dos combustíveis voltou a assustar os brasileiros e já acende um alerta na hora dos consumidores abastecerem seus veículos nos postos. Os impostos federais, eles vão voltar para os combustíveis. Essa é uma medida que a gente está assistindo acontecer. Então é a reoneração, que chama-se reoneração, porque está sendo onerado novamente, dos combustíveis. Então isso tem sim o potencial de aumentar o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, né? Agora, a Petrobras recentemente, nos últimos dias, comunicou que diminuiu o preço da bomba. Ela diminuiu até com uma certa razão, porque o preço do mercado internacional, ele do pico que estava há um ano atrás, ele está quase a metade em dólar. Está 76 dólares o barril de petróleo, quanto ele estava em junho de 2022 a 120. Então, mas será que a gente está assistindo a um preço que ele é a metade do que a gente tinha há um ano atrás? Não, a gente não está vendo isso. E a gente não vê isso porque existe uma companhia que ela é monopolista do mercado, que ela é na prática, né, que é de oferta de petróleo no mercado brasileiro, e o governo ele tem uma ingerência muito forte nessa distribuição, nesse refino, né, na cadeia toda, e ele determina se os impostos eles vão onerar ou vão desonerar o combustível. E no caso está onerando o imposto. Só que o governo, de uma forma, das razões que ele tem, políticas, ele também está diminuindo o preço na companhia. Então ele diminui o preço na companhia, no refino, mas aumenta o imposto, porque ele quer aumentar a arrecadação e não quer que a população fique insatisfeita eleitoralmente com ele. Então a gente está vendo, a gente imaginou há poucos dias atrás que o preço ia aumentar certamente. Só que o governo veio e deu outra medida. Ele diminuiu o preço na Petrobras. Então isso pode cortar o efeito do aumento de imposto. Mas eu não acredito. Eu acredito que o preço vai aumentar, porque não vai ser capaz de... Porque essa redução ela não é muito sustentável, provavelmente. Até mesmo porque a gente não tem só o fator do preço do barril de petróleo em dólar. A gente tem um problema do câmbio brasileiro. Se o câmbio brasileiro continuar alto, então a gente vai ter esse efeito, que é um efeito que ele transmite para a nossa economia interna, né? Então é isso, houve o aumento do preço houve o aumento dos impostos federais e também provavelmente virá o aumento do ICMS, então por essa razão eu também acho que vai aumentar. E houve uma contrapartida muito recente, de uma diminuição do preço na saída ali do petróleo refinado na Petrobras. Então a gente na verdade está aguardando para ver, mas tudo está indicando que vai ter um aumento sim, que o efeito de diminuição de preço, na marra que a gente chama, não vai ser suficiente para conter a reoneração que vai haver do PIS, do COFINS e do ICMS. O efeito de um aumento de impostos, ele pode ter um aumento muito maior do que apenas o aumento de imposto. Por quê? Então, essa medida de aumentar o imposto, ela pode ter um efeito multiplicador, que eu quero dizer. Por quê? Porque o custo de se manter um posto de gasolina é muito elevado, principalmente pelo aluguel. Os postos ficam em pontos estratégicos. Pelo aluguel, por dois fatores. Pelo aluguel e pela margem bruta. A margem bruta de um posto de gasolina, ela gira em torno de 5 a 9, não chega nem a 10%. Mas então ele fica em torno de 4 a 8%. A margem bruta. Você precisa vender muita litragem para você pagar o seu aluguel. Então, se os postos vão ter os preços aumentados, vai diminuir a demanda, porque as pessoas que saem de carro vão preferir sair de moto, e a moto gasta menos combustível do que um carro. Vão vender seus carros, vão comprar motos, vão começar a compartilhar carro. Postos vão fechar. Provavelmente, se essas medidas elas permanecerem, postos de gasolina podem fechar. Se postos de gasolina fecharem, vai ocorrer uma concentração de poder em poucos postos. Se existe uma concentração de poder em poucos postos, esses donos de postos têm muito poder de barganha para aumentar o preço, impor o preço que eles acham mais adequado, e aí sim vai ficar muito pior. O consumidor precisa fazer a conta, a seguinte conta. Na verdade, ele tem que analisar qual que é a produtividade do carro dele com álcool,
analisar a produtividade dele com a gasolina. O que é produtividade? É quilometragem por litro, né? Então, se essa produtividade, se essa razão, então digamos que o carro faça 12 km por litro na gasolina e faça 10 km por litro no álcool, ele tem que comparar essa razão de 12 para 10 com o preço e verificar qual deles que vai ser mais vantajoso. Aí é carro para carro, né, situação para situação, mas ele tem que analisar essa proporção de produtividade contra a proporção de preço dos dois combustíveis. Vão ser casos específicos.